Boa tarde, Sr. António. Boa tarde. Estou a falar com o Sr. António Bugarim, Sim, sim, o moleiro da Alcobela. é verdade. Desde quando é que o senhor acha que foi moleiro? Desde a idade de 12 anos para cá, foi sempre. E que idade é que tem agora? 86, Então, 78 anos a Sim. ser moleiro em Alcobela. sim. É? É. E quando nasceu, lembra-se do que é que o seu pai fazia? Era Era. uma atividade que já era feita. Ele era um moleiro daí. Como é que se chamava o seu pai? Luís Bugarim. Luís Bugarim. E também já era um moleiro. Já. Naquela, E já o pai dele também era. nas azenhas ou Na- nos moinhos? Na azenha lá embaixo e no moinho aqui de cima. O avô e o pai eram também moleiros. Já dessa família era já tudo moleiros. E o senhor, desde criança, lembra-se sempre de ver essa atividade? Sempre. O que é que vocês faziam quando eram crianças? Antes de começar a trabalhar com 12 anos, Olha, o que é que vocês faziam? quando saía da escola, ia para o Monte dos Piruns. A minha mãe criava aí rebanhos de piruns e depois, quando a gente saía da escola, eu e um primo meu que morava ali, que já morreu, a mãe dele também tinha um rebanho de piruns, e juntamos tudo e íamos para o Como é monte. que vocês sabiam depois que eram os perus de uns e os perus de outros? A gente conhecia todos. Isso conhecia-se bem. Isso que a gente conhecia todos. E então, depois, quando comecei a ter mais idade, comecei a caminhar, saí da escola com 12 anos, comecei a caminhar lá para cima para o moinho. Umas vezes ia levar o comer ou ao meu pai ou ao meu irmão, que era o mais velho de todos. Esse é que já imparava o moinho lá, no Como é que se chamava esse moinho? moinho Monte de Covas. Moinho Monte Covas. Sim. Também era vosso. Não, era de renda, é aquele lá em cima. Olha. Sim, 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 sim. E então, e depois comecei a crescer. Quando comecei a ter mais idade, já eu ficava lá sozinho. O meu irmão depois casou, foi morar para um lugarito ali atrás, ao pé do milharado, e depois, às vezes ia o meu pai lá ficar, mas que eu às vezes já imparava o moinho um bocado. Tinham que lá dormir de noite? Pois, Porquê? para trabalhar e para fazer farinha, E faziam isso durante a noite, noite e de dia, quando o vento estava a quando o favor. vento dava. Quando o Pois, vento dava. Tinham que aproveitar sempre. exatamente. E depois eu ia levar o comer a eles, ou o que lá tivesse, e depois ficava lá. Só vinha no outro dia de manhã para baixo. E depois foi assim. Quando comecei a ter mais idade, já eu, pelo menos de dia, já eu imparava lá, já eu me aguentava lá. Sozinho. Sozinho, às vezes ia o meu pai à noite lá ter e ficava lá em Mazeu. Que ele tinha medo de eu lá ficar sozinho. Que eu sabia já mexer naquilo, sabia o que era preciso fazer. Que era novo, né? Podia adormecer e aquilo a trabalhar. E isso, e então ele ia lá à noite, ia lá ter e ficava lá em Mazeu. Uma vez eu estava lá deitado em Mazeu já de noite, o vento parou a uma certa hora da noite, parou. O moinho andava a moer para o norte, parou, mas como o tempo estava assim, olha, assim como está agora, o tempo estava bom, estava limpinho, a gente não se levantou para vir enrolar as velas. Deixa-me estar deitado, olha, o vento parou, deixa-o parar. Olha, quando foi para dali um bocadito, o tempo volta cá para baixo, vem um remoinho, a gente pensou que aquilo ia tudo para o charco. O meu pai correu cá fora, só o tempo que ele teve foi desatar as velas, que as velas é que faziam muito tombar. Desatou as velas, rasgou as velas todas, que foi um
um esticão de vento valente, rasgou as velas todas, mas o moinho escapou. Significa que nem todo o vento é bom para pôr o moinho a funcionar. Pois não. Só algum determinado tipo de vento Pois. é que pode pôr o moinho a funcionar. Pois. Porque outro estraga. Estraga e está sujeito a... eu, agora já mais tarde, eu estava só, já era um homem, já de 20 e tal anos. Eu parti-o 3 vezes durante o tempo que eu lá estive a trabalhar assim e mais novo, parti-o 3 vezes. Partiu o quê, Sr. António? Partiu o quê? O vento, eu alargava-me com ele, quer dizer, em vez de deixar andar mais devagar, deixa andar. E depois às vezes vinha um esticão de vento junto àquilo, né? Junto ao que lá estava vinha outro ainda superior, 3 vezes que eu o parti. Partia aonde? As No varas, mastro? as varas, Nas varas. as varas cá fora. Pois. É verdade. Como é que vocês reconheciam o tipo de vento que servia para pôr o moinho a funcionar? Então, isso no inverno não é tão fácil da gente perceber. Agora, no verão, mais ou menos, a gente sabe quando o vento é bom, quando não é. Porque a gente no verão, tarde de dia ou tarde de noite, faz de conta que é a mesma coisa. Quando a gente vê que o tempo está fixe, está bom, deixa andar, não é? Agora de inverno já não é tanto assim. Qual era mais difícil? Era a zenha ou era o moinho? É o moinho. O moinho é mais difícil. A azenha só é pior, às vezes é num enchente, numa cheia, como vi já aqui há uns anos atrás. Né? Agora, a partir daí, então a azenha a gente enchia aquelas coisas que lá estão encostadas à parede, chamam a gente os tegões. A gente enchia, um tegão daqueles durava para um bocado bom. Enchia-lhe ali os tegões de trigo, e podia vir a casa, podia ir para o outro lado qualquer, não havia problema. E o moinho já não é tanto assim. O moinho só quando o tempo está mesmo fixe, mesmo bom, é que a gente às vezes vinha cá abaixo ou buscar o almoço, ou almoçar, ou isso, quando o moinho andava devagar, vinha cá abaixo, almoçava e aparecia e tal. A partir daí, mas tinha que a gente ver mesmo que o tempo estava fixe, estava bom. A partir daí a gente não podia largar aquilo. Vocês trabalharam sempre em simultâneo com os dois. Sim. Iam fazendo Sim. Os dois conforme o tempo permitia. Pois. Era. Então, e o senhor sempre foi a sua vida, foi ser moleiro. Foi. Então, e o senhor moía para as outras pessoas ou alugava uma espécie de aluguer, as pessoas punham lá o milho e pagavam, ou o senhor vendia sempre a farinha? Era sempre o seu milho? Isto funcionava assim. A gente fazia uma macheia de farinha, né? Tínhamos aqueles clientes certos onde é que havia de ir entregar a farinha. Então, e o milho? Produziam ou compravam? A gente levava a farinha e trazia o grão para cá. Levava uma coisa e trazia outra. Assim é que funcionava. Mas a gente tinha clientes, quanta farinha a gente fazia, tínhamos clientes para ela toda à vontade. Só que, às vezes, quando algum precisava antes da gente ir lá entregar, é que vinham lá ao moinho, ou que ia à azenha, é que vinham buscar até a gente ir depois lá ir outra vez. Era assim. Mas a gente chegamos a ter 3 machos e era sempre carregados, levar a farinha e trazer o grão por cima
para moer outra vez, está visto? Para outro dia levaram para outros ou para aqueles. Era assim. Então, e na sua família teve mais irmãos que se dedicaram a este trabalho, Sim. a esta profissão? Mais dois. Mais dois, mais velhos. Mais velhos, pois. O mais novo era eu. E o mais novo era o Sr. António. Eu era o mais novo. O mais novo dos rapazes. Das raparigas tinha duas irmãs. Uma já morreu e tenho outra ainda que é viva, mora aqui embaixo. Essa é que é a mais nova de todos. A Diolinda é a mais nova de todos. E tinha a outra que era a Maria, que tinha menos de 2 anos do que eu, morreu aí ainda não há 1 ano, se calhar, é capaz de haver já. Morava na Lorceira. Morava não, estava em casa de uma filha na Lorceira, em casa de uma filha. E essa morreu aí estava aí perto de 1 ano. E os outros eram tudo mais velhos do que eu. E 2 desses também eram moleiros? Era. Aqui em Alcobendas ou foram noutros sítios? Um trabalhou muito tempo à sociedade comigo. E depois do meu pai morrer, ficamos os dois entregues aqui aos engenhos. E o outro, também antes de casar, ainda teve muito tempo lá naquele moinho. O meu pai pagava-lhe o ordenado, porque eu ainda era pequeno, era novozito. E ele é que era o mais velho e era o que percebia mais daquilo. Esse é que esteve lá. Depois arrendou um moinho para ele, mas já eu era espigadeto. Arrendou um moinho para ele e já eu ia lá, já tinha acabado a escola e já eu ia lá emparar o moinho um bocado de dia. À noite o meu pai ia lá ter comigo, quando era preciso, até eu ter mais 1 anito ou 2. E depois, quando eu já estava assim mais ou menos equilibrado com aquilo, já ele não ia lá. Ia lá às vezes levar o comer ou isso, mas já não era preciso lá e ficar. Mas ainda foi lá. Então o senhor fez a escola até que classe? Eu fiz até a 3ª classe em miúdo. E depois fiz a 4ª, já em adulto, que foi um inverno. Eu estava aqui na Azanha e houve a escola ali embaixo, que era aqui na Alcobendas de Baixo. A escola era ali e havia escola de noite para as pessoas adultas, quem quisesse fazer Que exame. idade é que tinha? Sei lá, já tinha aí 20 e poucos. E eu, assim, está-me aqui ao pé, eu deixava a Azanha a trabalhar. Ia à escola e vinha lá ficar à mesma. E depois fiz então que eu não fui lá aprender nada, está a ouvir? Aquilo que eu sabia foi o suficiente para eu fazer exame. Aquilo que eu sabia que tinha aprendido na 3ª em miúdo. E na vida? E depois faz de conta que eu só fui lembrar algumas que já tinham passado mais. Mas tudo quando eu fui lá fazer o exame, eu já sabia aquilo tudo de rapaz pequeno. Porque de antes, na 3ª classe, aprendia-se muitas coisas. Os rapazes andam aí na rua, aí no estúdio, e andam em coisa, muitas vezes aparecia aí com problemas com isso, então isto está assim, está assado. Não, olha cá isso. Isso para mim era um copo de água. Nunca se imaginou a fazer outra coisa senão a ser moleiro? Não, nunca pensei nisso. O meu pai puxou-me sempre para ali. Mas gostava e gostou de fazer o que fez, não gostou? Então, pois gostei e ele viu que eu aprendia aquilo tudo a brincar. E então puxou-me sempre. Puxou-me e pronto. Fez sempre então aqui a sua vida em Alcobendas. Pois. Então e quando é que conhece esta princesa? Isso foi lá. Então ela morava aí, estava aí quase ao pé de mim.
Ora, estava mesmo ali ao lado. Era Andou logo a catrapiscá-la. só o caminho ao meio. Era só o caminho ao meio. Então vocês começaram a namorar com que idade? Sei lá, 20 anos, 22. Mesmo assim ainda levou algum tempo para catrapiscar, se moravam assim tão Então, perto. aí, primeiro ainda se tem que dar outras voltas. Pronto. Presumo que o senhor que tenha dado umas voltas. Sim. Pois. E ela sabia? Então não sabia. Pois, era só o caminho ao meio. Pô, Cada passinho que dava ela sabia. pois, Olha, ela era bonita. não era má. Não era má, ela era jeitosa. Havia boas. Havia boas. E você também foi bom, não foi? Você foi jeitoso. Eu Parece-me que sim. era Parece-me que sim. Que esse olho azul, fez das suas. Era conforme as coisas também se proporcionavam. Proporcionavam, Pois. como dizia o outro, e aquilo que deixavam fazer. Pois, Era, não era? era. Pois. Assim, Até vocês começaram a namorar com que idade? com ela, Pois. Sim, com ela. Que é ela que está aqui. eu tinha para aí 22, talvez. Até depois casaram quanto tempo depois? Isso já tinha para aí 30 ou mais algum, se calhar. Bem, se ainda levou tempo a decidir. Levou. Na altura levou tempo a decidir. Foi. Na altura, as vidas eram. Eram... As vidas não eram fáceis. E a gente queria fazer uma casinha e tal, leva o seu tempo, né? O que é que ela fazia, a sua namorada? Ela trabalhou ali no matador embaixo, ali muito tempo, e depois, aí, outro tempo, andava no campo. Andava no campo. E vocês quando casaram já tinham a vossa casa? Já tinham a vossa casa. Quando entramos cá para dentro, já estava aqui. Era esta casa? Era esta? Então vocês moram aqui desde que casaram? Sim, Que engraçado. E estão casados há quanto tempo? 50 e picos. 50 e picos. Pois sim, tem 86. Pois, Exatamente. 53. Então, mas conte-me lá uma coisa. A vida não era só trabalho. De vez em quando divertia-se. Então isso ainda agora, Ainda agora. depois de velhos, agora é aquela tentada um bocadinho empenada e Ai, não era desse divertimento que eu falava. Mas fico contente de saber que vocês ainda se divertem. íamos, a gente corria aí os bailaritos todos. Iam? Íamos. Ai, era. Era. Mas os dois a namorar? Namorados ou você sozinho? Não, íamos os dois. Iam os dois. Quando ia um e o outro. Sim. E corriam aí os bailaricos todos. Todos. A gente era um espetáculo aí a dançar. Era? Era. Ai, que engraçado. Estou a dizer, isto não é, olha, o Esteves sabe disso. Estava a dizer que chegou a haver aqui circo com os Robertos. Sim. Vai vir aqui vai. Aqui na vossa casa? Sim, Quando estava toda nua. antes disto estar a jeitos para morar, Sim, tinha só as paredes em pé, sim. pois, Fizeram aí alguns espetáculos para as crianças para as crianças e para os adultos, crescidos. crianças e adultos. Que o Sr. Estevam estava a dizer que eram tipo saltimbancos que passavam aqui pelas terras e depois cobravam uma entrada. Assim, Então, ao senhor António, e nunca ia, por exemplo, à Arruda? Quando nunca ia à vila? ia lá muita vez até, e às vezes sim, agora vou menos vezes. Às vezes vou em Intermarché ou isso, Mas antes, assim, mais quando era mais novo, ia à festa de agosto? Alguma vez foi às festas? Fui. Ia aqui à Cheguei- procissão ou às corridas, Não, às touradas? A ver as Pamplonas. As Pamplonas? Sim, isso cheguei lá a ir algumas vezes e passear lá a ver o jardim, aquelas coisas e tal, e fui lá também, cheguei a ir lá também à tourada, cheguei, e ao Sobral, fui muita vez ao Sobral à tourada, muita vez, que eu nunca fui muito amante de touradas. Não. Ela é que era perdida por isso. Era. E eu às vezes ia,
Por causa dela. Por causa dela, né? Que eu ligasse àquilo. Eu que agora mais vi na minha vida. Agora, se fosse um balharito, isso então era comigo. Olha que engraçado. Era. E aqui, e aqui à festa da Nossa Senhora da Ajuda? Isso fomos muito ano. Era, e vão. Agora ainda temos ido. Agora já há uns anos que ainda temos ido. Mas iam à procissão? À procissão, pois. Ver o fogo. Ver o fogo, cheguei lá e muita vez ver o fogo. Isso fui montar muita vez. Mas agora não, de noite, a pessoa já é velha para andar lá de noite. O senhor conduz ou conduziu? Ainda hoje fui a Bucelas. Mas, foi a Bucelas a conduzir? Fui, mas já não tenho aquela destreza que não tínhamos. Pô, já a coisa é outra, uma pessoa vai devagar e tal, põe os óculos para ver melhor. Mas ainda faz a sua vida. Faço. Isso é que é uma maravilha. Pois, faço. É uma maravilha. Já lá fui hoje, fui lá fazer análise. Então eu disse lá a uma senhora que telefonou para mim que não viesse de manhã porque eu ia fazer. Fui eu. Foi? E eu não disse que ia fazer análise. Disse, sim, senhora. Está aqui já. Sim, senhor. Fui lá de manhã e vim para cima e almocei e agora estava ali sentadinho a descansar e apareceram estes chatos. E apareceu então, eu assim, bem, eles devem estar por aí a chegar. Estive ali um bocadinho ao sol e até que vocês apareceram, está visto? E agora já fomos lá dar uma vista àquilo e agora estamos aqui ao sol, mas ele está-se a passar na tarde. Já está na hora dele ir embora. Olha, eu depois, o que você me contou há bocadinho da azenha, vou-lhe fazer outra vez as perguntas para ficarem gravadas, está bem? Diga. Mas antes, eu soube de umas histórias, que aqui antigamente fazia-se umas cegadas. Sim. Você estava metido aí nessas brincadeiras? Não, eu nunca andei nisso, mas lá é que era o coisa do ensaio. Lá onde? Lá dentro da azenha, era na à noite. Que faziam. Você então era cúmplice. Mas eu não pertencia à cegada. Mas lá autorizava que se fizesse lá. A malta juntava-se lá, a malta que era lá intérprete daquilo, juntavam-se lá à noite e lá é que faziam o ensaio das cegadas. Tem alguma história engraçada? São todas, não é? São todas, pois. São engraçadas para vocês, para os outros, para quem levava com elas não era muito engraçado. Pois, não é? isso isso aí também é verdade. O que era a cegada, Sr. António? Cegadas é agora para a altura do Carnaval, juntava-se 4 ou 5 ou 6 clientes, ou compravam um verso ou faziam, porque aquilo há aqueles versos a vender, ou tivesse alguém que fizesse, ou então compravam e depois iam estudar aquilo, um cantava um verso e o outro dizia outro e o outro corria à volta a todos, né? E até que eles fixassem aquilo tudo para não ser preciso estar a puxar por papéis, até que eles fixassem aquilo tudo, lá é que era o ensaio. E as cegadas faziam-se a quem? Hã? Eram a quem que se fazia isso? Então, as cegadas, aquilo saía, quando era a ocasião do Carnaval, a cegada saía, corria aí os lugares aí em volta, corria os lugares Ó, Sr. António, Diga. Os versos normalmente tinham coisas que tinham a ver com as pessoas que moravam aqui, não era? Sim, às vezes. Tinha assim umas vezes, sim. Umas coisinhas assim escondidas, Sim, não era? E às vezes aparecia também uns picantezinhos. Pois. Mas era sempre de histórias verdadeiras. Sim, não é? mais ou menos. Era. E então dava-se aí a volta nos lugares, levava-se um foguete ou dois, uns apitos, uma coisa, a malta já sabia, chegava-se a um lugar, largava-se um foguete, tocava-se os assobios, a malta já sabia e juntavam-se, aquilo era cantado na rua. Ali, Era só rapazes?
Rapazes ou raparigas, mas praticamente Era rapaz e raparigas. Pois, era à praticamente noite? era rapazes. Era durante a noite? Não, de dia. Era durante Quando a noite. era a apresentação era de dia. Ah, ok. E depois faziam a apresentação e depois vinha um ou dois que não pertencia lá aos versos. Quando o verso aquilo estava a acabar, ia dar uma volta ao povo, um dava qualquer coisa, um dava 5, outro dava 10, outro... Pronto, era uma paródia e assim é que a malta fazia aí a coisa. E chegaram a ter alguma vez alguma chatice à conta disso? Não? Não, isso não, nunca houve. Nunca ofenderam ninguém? Não, nunca houve chatice nenhuma, nunca houve, nem se fazia versos a jeitos de prejudicar, né? Podia às vezes aparecer um bocadinho de pimenta, Claro. mas era uma coisinha de passagem. Não era para ofender. Não era coisa de chegar assim a certos pontos de ofender. Não. Então, Sr. António, fazia versos para as pulhas? Sim. Fazia? Para isso eu até me pintava. Então, também. e lembra-se de algum dessa altura? Oh, tanto Veja lá, lembre-se de lá, conte lá, recite lá um ou dois. Não faz mal que tenha pimenta, que nós somos todos crescidos. Pois, está bem. Nós somos todos crescidos. Assim, então, isso às vezes é que tem um bocadinho de pimenta. Pois, não faz mal, nós somos todos crescidos. Mas às vezes, Lembre-se lá de algum. quando aparecia uma coisa qualquer estranha, a gente ali pisava um bocadinho, sabe? Mas isso juntava-se ranchos de pessoas, mas isso era de noite. Ranchos de pessoas, sei lá, 15, 20, 30 pessoas, e aí para as serras, de noite, às vezes frio, e deitar pulhas dedicadas àquela onde caiu aquela coisa que a gente podia picar um bocadinho de pimenta. Era noites inteiras a quase. Mas lembre-se lá de alguma. É quando descobriam assim alguma coisa de alguém, Pois, Ok. faziam estas coisas Sim, à faziam porta assim das pessoas. à porta não. À Ou porta não. depois, ou tinha um burro mais magro, É. ou tinha uma mulher mais atrevida. Sim, às Mas vezes, era mais ou menos por aí, não às era? vezes era isso. Era Era. com o intrudo e serrar a velha de noite. Isso não era para o intrudo, isso era já para a quaresma. E o que é isso de serrar a velha? Sacar a velha, Sacar ou serrar? Serrar. sarrar, Sarrar a velha. velha. sarrar a velha. Isso é o quê? Isso era Era ir. no meio da quaresma. Faz conta que era uma Quarta-feira de quarta-feira. cinzas. A quarta-feira de cinzas. Não, Ai era não, Passando- era uma outra quarta-feira. passando a quarta-feira cinza e umas 3 semanas. Semanas ou coisa depois. assim. E depois juntava-se aquela malta, mas isso nem era preciso convidar ninguém. Isso aparecia aí uma estrada cheia de gente para ir sarrar a velha. E depois íamos sarrar, onde a gente sabia que havia uma já velhota, íamos lá à porta, mesmo à porta, deitar-lhe um verso, vamos sarrar esta velha por isto ou por aquilo. E depois a malta acabava-se o verso, era tudo a bater uma chocalhada, havia uma chocalhada grande, tudo a bater. E depois, às vezes era muita vez. Uma vez fomos sarrar a Laurentina da Isabel, e dizer se tu ias, se calhar ainda não, até para aí, agora tu não. Sacar a Laurentina, vamos sarrar, mas a gente ia sacar a velha mais a picar na filha, está a perceber? A gente sarrava a velha mais a picar na filha. Vamos sarrar esta velha na boca de uma bilha. Sarra-se a velha e depois vai-se à filha. E muitas assim, mais ou menos Mas parecidas. assim. aqueles versos das pulhas, lembre-se lá de algum. Vai, isso não sei. Não se lembra agora de nenhum.
Nem tem nenhum escritos aí em Não, casa. não, isso, Não. aquilo era, de cabeça. Era feito na altura. era feito na altura e deitar logo fora. Não era para. E essa de serrar a velha, não, também não, Hã? dessa de serrar a velha, também nunca tiveram chatices. Não, às vezes havia alguns e depois eles, as velhas já sabiam o dia que era aquilo, Já não estavam em casa. estavam, mas às vezes arranjavam lá uma penicada de urina. Cheio de xixi, guardavam Sim. o xixi da noite anterior Isso. e vocês levavam com ele em cima. Ai, tanta vez, Pois, tanta então, vez, tanta estava-se vez. mesmo a ver, estava-se mesmo a ver. A Vocês malta- punham-se a jeito. Pois, eles, era encostadinha à porta que se deitava ao verso, eles às vezes abriam o postigo ou abriam a porta de dentro, Tungas. bumba, Um penico. uma penicada para a cabeça abaixo. Isso era o prato do dia. É assim. E era assim que vocês também se divertiam, não Então, é? era assim que a gente se divertia naquela altura, não acendia só um balito, não havia mais nada. E Não havia faziam aqui bailaricos, aqui em Alcobela. muitos. chegou-se a Em que fazer- sítio, Sr. António? Olha, agora tem sido ali na sociedade. Mas Antes. Isso era em qualquer caseca servia para uma. Quem é que tocava? Falava-se a um acordeonista, Ah, tocava e a malta E havia divertia. depois que havia, era o bailarico, como Pois. tivemos. Pois, então e veio cá alguém assim conhecido do acordeon? estão a ver. Quem é que veio cá assim conhecido do acordeon, que fosse conhecido nessa altura? Olha, Eugênia Lima, vi ali à casa do pai dos Esteves. Eugênia Lima, João Bexiga, A Hilda Maria. é verdade, a Hilda Maria, se vê ali abaixo, o Crespim, o Bernardino Coelho, que é de Torres Vedras, Elda Silvão. é verdade, os irmãos Alves, também de Torres Vedras, também vieram aí muita vez, são alguns 4, nem menos. Então, Sr. António, o senhor ainda é rapaz para dar um pezinho de dança. Agora não sei, já para aí há, sei lá, para aí há 4 ou 5 meses já que não. Meses? Ora, poças, então eu venho cá ter consigo para as festas da ajuda. E vai dançar comigo. Então eu posso ir. E vamos dançar os dois. Posso ir. Sim, que o meu marido no sítio dos pés tem 2 tijolos. Tem. O meu marido tem. É muito bom rapaz, mas no sítio dos pés tem 2 tijolos. E nos ouvidos também. Não entra nada da música. Nem todos E nascem. eu gosto, aqui. nem todos nascem para o mesmo, é verdade, sim, Nem senhor. todos nascem para É aqui. isso, sim, senhor. E eu que sou danada para dançar, já viu? Mas eu digo, eu quando era mais novo, agora já estou velho, né? Quando era mais novo, não havia aí muitos que me fizesse papo. Essa digo eu. E o Esteves E está aí. a Dona sabe Matilde também. também dança bem? A quem? A Dona Matilde dança bem? Essa também era um espetáculo. Era um espetáculo. Era um espetáculo para dançar. Mesmo agora, depois de velhos, Ainda dão um pezinho de dança ali. eu cheguei ia aqui ao baile ainda há pouco tempo, íamos aqui ao baile às Moitelas, ou à Cachoeira, ou sei lá, ou Milharado, tudo corria aí, tudo. Às vezes iam pedir uma valsa de 2 passos para a gente ir dançar. E iam pedir ao acordeonista para tocar e depois vinham dizer, olha que isto é dedicado a vocês e tal. Então, Sr. António, onde é que o senhor aprendeu a dançar? Onde é que aprendi? Sim. Aprendi nos bailaritos. Eu, quando era novo, não falhava um fim de semana. Era sábados e domingos. Está a perceber? Mas quem me ensinava, umas ensinava eu já e outras também me davam explicações a mim, né? E então as pernas davam. Eu dançava o fandango e mais um primo meu, que mora ali naquela casa,
Eu dançava o fandango aí de espetáculo. Você nunca fez parte de nenhum rancho folclórico? Vieram-me buscar uma vez para eu ir dançar o fandango para o rancho da Bem Posta. E eu fui lá ainda 2 ou 3 vezes. Mas eu já era casado. Parece-me que já tinha o rapazeco. E disse, isto não é vida para mim. E depois eu disse lá ao Zé Carriço, arranja outro qualquer, que isto não é vida para mim. Então ando agora aí de terra em terra aí a dançar o fandango. Isto e tal. O Zé Carriço tinha estado na tropa em Mazeu e ele, pronto, sabia tudo. A gente dava-se muito bem, ele sabia tudo do que é que eu era, né? E depois apareceu aí um dia em mais um gajo ou 2 para me levar. E eu naquela coisa fui. Depois ainda lá fui mais uma vez ou 2. Mas depois larguei aquilo, então aquilo já não era vida. Quantos filhos é que o senhor tem? Eu, 2. 2 filhos? Tenho 2 rapazes? Um rapaz e uma rapariga. O rapaz mora aqui e a rapariga mora lá, ali embaixo ao pé do matador do Amanda. É a casa logo E netos? da parte. Quantos netos tem? Netos? Netos? Netos tenho 4. Tenho 2 rapazes, filhos daqui do filho, e a rapariga tem um rapaz e uma rapariga. Estão os 4 a estudar? Não, o meu rapaz, o mais velho, esse deve estar logo a acabar. Estava aí que chegou agora. Ele está Há um aí. bocadinho de cair com um carro branco. Não passou aqui. Sim. Esse é o mais velho de Está todos. Isso anda, já só tem falta andado a fazer exames fazer de uns meses de maturação. Ok, de estágio. como é que é? Mas ele é veterinário. Veterinário. O A neto. neta também O está neto, aí. O neto, mais velho. Sim. É o mais velho. É. O neto. Ó Sr. António, também já estamos a ficar sem luz Sim, e sim. também para não esticarmos muito isto, vamos falar um bocadinho da azenha. Então, quando quiser. Também é só para me explicar, contar a história que me estava ali a contar, há bocado da levada. Diga o que é, eu explico. Que me fala um bocadinho como é que a azenha funcionou. Você estava-me a dizer, também já falou isso há bocado à Paula. Isso era o negócio do seu pai. Era. Mas o seu pai já tinha herdado esse negócio também. Do meu avô. Ou seja, esta azenha tem Sei lá. mais de 200 anos, pai. Ou pelo menos em uns 200 anos. É capaz de ter, é. O seu pai faleceu com que idade? Com 71 anos. Com 71. O senhor tem 86. 6. Então, pelo menos mais de 100 anos. Isso mais 150 de 100 deve tem. ter. Mais de 100 anos tem, a dona tem. Mais de 100 anos estão. Então já era do meu avô. O meu avô já morreu velho. Depois foi para o meu pai é que não morreu muito velho. Tinha 71 anos. Mas deu-lhe. O avô morreu com que idade? O avô nasceu. Já não o conheceu? Não o conheci. Já não conheceu o avô? Não. O avô já não conheci. Conheci um avô que era o pai da minha mãe. Esse ainda conheci. Morreu com cancro. Esse ainda conheci. Agora, o pai do meu pai não conheci. Da parte da sua mãe não tinham esta atividade profissional? Da família da sua mãe? Não. A sua mãe era daqui, de Alcobendas? Era. Morava ali numa casita, ali ao pé da sociedade, da parte de cima da sociedade. E o pai também era daqui? E Era daqui, não é? o pai, exatamente. o marido da minha avó, não sei que famílias era ele, porque era uma pessoa que tinha sido adotada, vá lá. Não sei as famílias, que eram os pais dele, não sei quem era, porque ele era adotado. Não era de sangue da sua... Não. E então, e depois lá se ajeitaram. E então, e depois esse meu avô, é que eu conheci, esse morreu com cancro, tinha um cancro no lábio. E morreu daquilo, está visto? Naquela altura
a medicina também era fraca, Pois, não é? também não era... Pois. E ele morreu daquilo. Também não morreu novo. Não morreu novo. Não morreu novo. Também já era velho. Mas morreu daquilo. Agora o pai do meu pai eu não conheci. Você há bocado estavam a falar que a grande cheia, que deve ter sido por volta de 67, não é? Sim, devia ser. Foi a partir daí que a Azenha passou a elétrico. Passou a elétrico. Então e o que é que aconteceu? Foi uma levada... Descangalhou o açude. Como vocês viram, que até falta ali uma cheia de pedras e tem um bocado, uma aberta, onde a água corre para baixo. Descangalhou aquilo ali. Encheu a levada de terra lá por aí abaixo até quase lá à frente. Quase ao pé da Azenha. Sim. Pois. E depois a gente... enterrou as rodas estão enterradas em carrejo, areia e lixo. E ainda está dessa altura. Ainda Aquilo estão. ainda é vestígios da cheia de 67. É, as rodas estão cheias até aos eixos, estão ali, estão cheias daquele entulho. Lá dentro, onde é que tem as entrosgas que era de tocarem, que as rodas tocavam as entrosgas e as entrosgas tocavam as moas em cima. Conforme entrou lixo, carrejo para dentro das rodas, entrou areia lá para dentro, que as entrosgas também estão, a metade estão tapadas daquele entulho. Sim. Daquele entulho. Por isso é que ali, quando levantamos o alçapão, aquilo está alto, porque antes era mais baixo. Aquilo Era pouca diferença. Era pouca. Era pouca diferença. E então a gente mandar limpar aquilo tudo, arranjar o que estava escangalhado, custava muito mais dinheiro que o que custava um motor elétrico e puxar a luz para lá. E então foi o que a gente pensou. Mete-se aqui um motor, escusamos de estar a limpar a levada, Dá menos trabalho, fica mais barato. escusamos de estar a arranjar o açude, escusamos de estar a aterrar as entrosgas, tirar aquela terra lá de dentro, cá para cima, que aquilo, eu é que sei o que é que aquilo custa. E depois foi assim. Só que a gente tem que lá ir abaixo de vez em quando para meter óleo nos Mesmo com o moentes. sistema elétrico agora. Sim, mesmo. Nós já de antes era assim também. Já de antes era assim também. Aquilo, os moentes eram sempre os mesmos, conforme eram na água como era na eletricidade. Pois. E então é assim. Até que, não sei, é capaz de estar lá uma ponte, chama-la a gente uma ponte, que é uma via que está assim atravessada, tem ali a caixinha do moente metida naquela madeira, e depois é que vai o veio para cima para tocar a moa. E eu até estou na ideia que essa ponte é capaz já de estar um bocadinho encaradita já. Acha que aquilo com um arranjo aquilo fica a funcionar? Fica. Conseguimos pôr aquilo a funcionar? Consegue. Então não consegue. O mais que pode fazer é se meter umas tábuas novas no sobrado, tem que ser, não é? E as engrenagens também? Que se tem Não, que as engrenagens calculo que estão boas. Está tudo bem. As engrenagens calculo que estão boas. Se elas pararam a trabalhar, quando eu parei, Elas estavam impecáveis. elas estavam a trabalhar, daí para cá nunca mais trabalharam, só se for a ferrugem que estraga alguma coisa lá dentro. Por estar parada, não é? Pois, só se for a ferrugem. Aquilo funcionava com quantos casais de nós? Era que aqueles dois São dois. e tocavam o aviador, daquele de limpar o trigo. E então tinha sempre ali duas, como é que se chama? Dois sistemas ali a trabalhar
estava sempre a moer, que é dois cereais diferentes ao mesmo tempo? Não, sempre. Ou que fosse Ou o diferente. mesmo. Ou que fosse o mesmo. Era o que calhava. Era o que calhava, pois. Isso aí não havia problema. Sim. Não, eu estou a perguntar isto porque eu tenho visitado algumas azenhas, mas também são maiores, pronto, são unidades industriais maiores. E que normalmente eles tinham sempre a moer, ou era o milho, tinham sempre duas coisas diferentes, milho e centeio, ou cevada e outra coisa Então, qualquer. Dantes fazia-se muita farinha de milho, porque a malta comia muito pão de milho. Comiam muito pão de milho. Vendiam o trigo para apurar mais algum dinheiro, vendiam o trigo e comiam milho, porque a vida é que prometia aquilo, está a perceber? E depois, claro, a vida começou-se a modificar e eu depois pão de milho já poucos queriam nenhum. E conforme não queriam pão de milho, tinha ali um casal de mós parado. Está a perceber? Onde podia estar a trabalhar, fazia o dobro da farinha. Pois. E depois tirei as mós de milho para fora. Tirei isso, já fui eu que fiz. Tirei as mós de milho para fora. Comprei um casal de mós de trigo, que é as que lá estão ainda. Comprei um casal de mós de trigo. Tirei as mós de milho e começou a fazer trigo. Em vez de fazer milho, estava as duas a moer trigo. A moer trigo. Se era preciso fazer um talego de milho, um saquito ou isso de milho, quando era a picadura, eu picava, quando era a picar as mós, picava as mós, dava-lhe mais um bocadinho de ferro, para elas terem mais dente, picava as mós, fazia ali um saco de milho ou dois à picadura. E depois aquela pedra para fazer milho não é própria, não é suficiente. Pois. E então, à picadura, fazia ali um saco ou dois de milho e depois acabava de fazer o milho, passava a fazer trigo outra vez. Já estava meio, o dente já meio safado, começava a fazer trigo, que no trigo ainda faziam muita coisa. Quanto mais grosso for o grão, ou mais rijo for o grosso, ou rijo for o grão, mais, você estava a dizer, a roda tem que ser mais dentada. Sim, pois, na vez que a mó de milho é uma pedra que tem uma outra alma que não tem aquela. Uma outra alma? Sim, uma outra alma. A mó de milho, a gente vai picá-la. Quando o senhor diz que vai picá-la, é picar o quê? Mesmo com ferro? Pois. É? A gente vai picá-la, tem que ser com um picão, com um bico fininho, e é só um toquezinho, não é a dar-lhe para baixo, está a perceber? É só um toquezinho. Para ficar com um dentezinho afinado, mas nada de funduras. Sim. E estas não, estas é com uma picadeira e aquilo ali é que é de esgalhar. A picadeira faz um golpe para aí assim, e tem ali talvez umas 2 ou 3. Faz um golpe aí assim, fica tudo. Aquilo depois na pedra fica tudo margeado, tudo riscadinho, tudo ali. Isso para o trigo. O trigo. Isso para o trigo. Para o trigo. Isto é calcário, não é? As mós são de calcário. Aquelas mós do trigo, aquilo a maior parte delas eram feitas em pero-pinheiro. A pero-pinheiro é que é uma pedra mesmo indicada. Eu tenho umas, não, aquilo agora não é nada meu, mas deixei um casal delas naquele moinho lá, que eram ali de pé de Figueiredo, que é ali para o lado de Torres, aqui para o lado de Torres, também há uma pedreira que também fazia isso, mas não se compara com as de Pedro Pinheiro, tem menos coragem, faz menos e é preciso andar mais chegada uma à outra e picar mais vezes a miúdo. Picar mais vezes. Isso era o boleiro que fazia? Pois, isso tinha que fazer era eu.
E essas de Pedro Pinheiro, isso é uma pedra. E havia também uma pedreira nas Salemas, ali ao lado de Casainhos, ou por ali assim. Também havia uma pedreira, essas também eram boas. Havia uma em Subserra, lá ao pé para lá da Arruda, também havia uma. Essas até tinham coragem demais, essas tinha que se dar só um toquezinho. E isso, depois o preço da pedra também dependia da qualidade, não é? Pois, exatamente. Mas essas de Subserra tinha que ser só também um toquezinho lento, um toquezinho devagarinho. Para não Ó, ficar Sr. muito António, fundo. as mós eram uma coisa para durar uma vida inteira ou não? Ou tinham que ser trocadas com muita regularidade? Não, aquilo dura muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Com essa manutenção que o Sim, senhor está a sim, dizer aquilo dura e com muito esses tempo. cuidados. Pois, dura muito tempo. Então eu tenho ali aquelas que eu tive a mostrar, não sei se foi qual de vocês foi, que eu tive a mostrar, que tem ainda mais de um palmo de altura. Sim. Aquelas já eu comprei já de uma azenha que parou. E eu, já tinha uso, já não usava. já estavam a trabalhar, só que depois o homem parou, até já morreu, é só parou aquilo e vendeu umas mós. E elas ainda estão com aquela grossura que você vê. Pois. Aquilo tem ali pedra para durar, sei lá. Ó, Sr. António, agora está a ficar frio também. Diga-me uma coisa, vocês tinham. Eu como estava a contar há bocado, eu tenho andado a estudar um bocadinho sobre os moinhos e tenho andado também a falar com pessoas, com moleiros ali da zona das Caldas e assim. E eles, há uma coisa engraçada, é que eles muitos tinham superstições. Tinham sempre, antes de pôr a mão a trabalhar ou fazer algum trabalho, faziam uma reza, dizia você tinha alguma coisa dessas. Antes de quê? De pôr o moinho a trabalhar ou assim, tinham Então, sempre algum. a gente só picamos. Não, mas alguma tradição, alguma reza, alguma. Isso não, eu nunca tive lá. Nunca teve esse tipo de superstição. Isso era meia bola e força. Era chegar e pôr a trabalhar. Era chegar e não... subi-las, subir a mão para cima da outra, endireitá-las, que isso é que tem ciência, isso é que não é para todos. Endireitar as mãos. Endireitar as mãos, endireitá-las desde que elas estejam direitinhas, é pô-las a rolar. Se elas não estiverem direitas, quando começa a moer, começa logo as coisas. A gente, quem percebe, ouve logo ali o... Rum. Se elas estiverem direitinhas, aquilo é um relógio. A mão de baixo tem o mesmo... É picada tal e qual como a outra. Tem que estar igual. Tem que estar igual. É picada como a outra. Exatamente igual. Só que uma é picada à direito e a outra é picada ao atravessar. Para desencontrar. Pois. Porque senão o grão encaixa no mesmo sítio e não não é. É uma. Quando for a de cima picada a atravessar, é o de baixo a direito. Quando for para a outra vez é ao contrário. A que foi a atravessar é a picada à direito e a que foi a picada à direita é ao atravessar. Ele só pediu para me contar outra vez aquela história. Você tinha 3 irmãos, ou melhor, vocês eram 3 irmãos, 4 rapazes. 3 é que foram moleiros. Sim. Mas você falou-me num que era sapateiro. Então isso. Que eu perguntei-lhe aqui, isto era a terra dos sapateiros. Era o dono do restaurante ali embaixo. Do Russo, da Tasca do Russo. Pois. E ele era sapateiro. Era meu irmão. Isto aqui era uma terra de sapateiros, não é? Era aqui embaixo, neste largo, aqui ao fundo desta rua. Ali naquele. Olha, esta casa que se vê ali, vê-se ali o telhado aqui. Sim. Aqui, aquela casa, aquilo era tudo cheio ali de sapateiros a trabalhar. Quando eu era puto, vá lá. E o meu irmão aprendeu ali, aquele é que aprendeu a sapateiro também.
Mas isso Era uma espécie de uma fábrica. Sim. Ou as pessoas vinham aí, tiravam à medida, iam vender e o patrão, faziam e depois iam o vender para a patrão feira. fazia e eu depois ia para as feiras vender. Depois, como vão assim os sapateiros para a Malveira, assim é que era. E iam para aí para todo o lado, para Pedro Pinheiro, e para aí para Pedro Pinheiro e para o Sabugo, ali o Zé Coxo Velho, enchiam uns sacos grandes que ele tinha, enchia aquilo de pares de botas e sapatos e isso, e ia com aquilo às costas daqui para a sapataria, ouviu? Para apanhar o comboio, para ir lá, para o Sabugo, que era o Sabugo que eles chamavam. E para outras feiras, batiam aí essas feiras. Faziam só calçado de homem ou faziam também de mulher? De tudo. E de criança? Tudo, de criança e tudo. Sim, sim. Mas não era toda a gente que se calçava nessa altura, pois não? Não. Não era, pois não. Pois não. Isso não. Não era toda a gente. Pois não. Ó Sr. António, se eu lhe perguntasse quais foram as memórias mais felizes que tem recordação, o que é que se lembrava para me dizer? Sei lá. As suas memórias mais felizes, aquilo que se lembra com mais alegria e que lhe dá mais felicidade. Sei. Não sei bem explicar. Olha, o que me dava muita felicidade era ir a um bailarito bom, que tivesse lá raparigas boas e que soubessem bem dançar. Isso para mim era um chá. A partir daí... Trabalhava bem o resto da semana a Sim. pensar que no fim de semana ia dar um E pezinho de dança. Era outra vez. Era, não era? O fim de semana era sábado e domingo. Sábado e domingo havia sempre 2 vezes, 2 dias seguidos. Era. Olha, e as suas memórias mais tristes? Epá, isso já sabes. Mais tristes. Morreu o pai, morreu a mãe. Agora tem morrido os irmãos. É assim, a gente sabe. Ninguém cá fica, né? Mas há sempre aquela coisa. Mas é um homem feliz, não é? E um homem realizado. Sou. É, não é? Sou. É um homem realizado. Sou, sim, senhor. Fez aquilo que gostou. Fiz o que gostei e trabalhei sempre toda a vida, desde que saí da escola, sempre trabalhei toda a vida, mas sempre me suborientar. Essa é a verdade, sempre me suborientar. Nunca, até à data, nunca precisei, fui sempre pobre, toda a vida fui sempre pobre e ainda hoje sou, mas nunca precisei de ir a um lado qualquer dizer assim ao fulano, é para ver se me emprestas isto, ou fias-me isto, ou fias-me aquilo. Nunca precisei disso, até à data. E se Deus quiser não vai voltar, não vai e se precisar. Deus quiser, pelos anos que eu tenho e pelo tempo que eu terei de vida, isso é que não sei o que é que tenho, mas nunca pode ser muito. Também calculo que... Olha, temos lá um senhor em Arruda que vai fazer agora 101 anos. Então... E está bom, e está para as curvas. 101. Então É o Germano Peixinho, um que foi bombeiro e comandante dos bombeiros, que era pintor. Eu conhecia lá um que era um batata, que também era muito velho, que até ganhava lá os prémios lá no pavilhão multiusos. Cheguei lá a ir. E Ganhava os prémios de quê? davam-lhe Ai, Já ouvi falar desse nome. deve ser tio do Batata Mendes. Sim, Fica, deve ser do almoço dos séniores. Sim. Pois. Olha, Sr. António, gostei muito desta conversa. Obrigada.
Não tem nada. E Deus o ajude e Deus o proteja a si e à sua Dona Matilde. E fica prometido, eu venho na festa da ajuda para dançar consigo este ano. Está bem? Está bem? Se eu lá chegar. Chegamos, sim senhora, se Deus Não quiser. acredito bem. Acredito, então a festa é em setembro, homem. Então em setembro. Então em setembro é já dali que está quase. Eu venho dançar consigo. Está bem. Venho aqui pescá-lo e vamos à ajuda a dançar. Está bem. sim, Se houver senhor. aqui um bailaricante antes, eu venho cá Então antes. venha cá. A festa aqui. Ai, venho. Quando Isso é é que que é eu a festa aqui na. Quando é que é cá a festa? A festa é em julho. É julho mesmo que eu venho. Julho. Dar um pé de dança consigo. Está bem, sim. Se os pés ainda se puder acordar. Pode sim senhora, pode sim Sabe, senhora. eu quase todos os dias faço uma caminhadazinha. Isso é que faz muito bem. Até lá Deviam acima, fazer os dois. até lá acima Não aos pode, depósitos. querida. Até lá acima aos depósitos de água. Depois venho para É um baixo. bocadinho. Outras vezes vou até lá acima, a quase ao pé da Alcareia, Sim. onde é que tem umas casitas de madeira, Sim. dos islombos qualquer estão para ali. Alcareia, Faço é para ali. sempre, às vezes, uma caminhadazita. Hoje só fui até ali acima, porque fui de manhã, fui lá a Bucelas e depois, antes de ir almoçar, ainda fui até ali acima. Mas às vezes vou até lá mais acima, até eu ver que as pernas vão dando. Sr. António, porquê é que isto se chama Alcobela? Nunca ouviu nenhuma história, não sabe? Isso aí é que eu Foi não sempre sei. o nome conhecido. Sempre o nome, mas nunca ouviram, nunca. Aí é que Ninguém sabia contar a história. Nascer Olha, não lhe espelha. perguntei uma coisa, ela é boa cozinheira? Não é má, não. Não. Então, olha, o bailarico e o almoço. Ela é boa cozinheira. Assim, qual é o petisco que ela faz melhor que o Sr. António gosta? Olha, eu nunca fui de má boca. Eu gosto de tudo. Quando é de comida, eu gosto de Quando é bom. quando é bom. Quando é bom, pois não, você Mas- não é de má boca, mas come Não. tudo quando é bom. Sim. Pois, exatamente. Mas ela, qualquer comida que se mete a fazer, É. ajeita-se bem. Então o que é que foi ao almocinho hoje? Olha, agora tem que ser hortaliças, uma cabecinha de nabo, 2 batatinhas e uma postinha de pescada Ora, que maravilha. e 2 copos de água em cima. D'água. D'água. Isso é que dá pior. Mas não pode ser de outra maneira. Pronto, tem que ser. ser. Quando tem que ser, tem que ser. Já há uns Exatamente. poucos, já há uns poucos anos. Pronto. Já para aí, sei lá. Nem nas festas? Não. Não, nem no Natal, nem na Nada. Páscoa. Ela às vezes faz aí bolos. Porquê? Quando é aos fins de semana, ou ao domingo, a minha malta vem tudo jantar cá à minha casa. No sábado ou no domingo? No domingo. No domingo. à Vêm noite. todos jantar. Todos. Netos e A filha, o filho, a filhos, genra, a nora. todos. Vêm todos. Jantar cá na E casa. a Dona Matilde é que faz. E ela é que faz. E ela, umas vezes faz, outras vezes compra bolos, porque eu tenho aí alguns que aquilo era capaz de encher a barriga só de bolos. Eu nunca toco num bocadinho de bolo. Mas é diabético? Sou. Pronto, ok. Sou. Eu nunca toco. Ainda há pouco tempo andei com os diabetes um bocado desnorteados. Agora Está melhor. estão melhores. Agora Pronto, tendo. então é bom que tenham Tenho- esses cuidados. Mas. Sim. Tem que ser. É isso Mas- mesmo. E hortaliças, então, por isso é que eu Pois, Ainda então com para mais, aquela a horta hortaliça é ali. boa, não é? Pois. Então, Você sabe de onde é que tenho vem? uma horta ali atrás, Pois. ali para, Já vi. ali para trás, tenho ali uma horta, essa é, Lá para trás daquelas casas, lá Não. naquela cova. essa é para o verão, na horta de inverno é aqui. Agora já tenho E ali, ao pé de casa. Pois. tenho ali couves, tenho ali um bocadinho de nabos sameados, tenho couves galegas, tenho coentros, tenho salsa, Fava, já meteu fava, não? tenho couve coração, tenho couve portuguesa, Portuguesa já tenho vi. galegas, tenho ali tudo. Já meteu fava? Já? Favas. Já Não, meteu fava? eu não sou muito amante Não de é fava. amante de fava. Mas gostam da semeia. Eu não